Então a gente vai tratar das transformações gasosas, né, nesse resumo. Primeiramente, para a gente falar sobre transformação gasosa, a gente precisa dar algumas características para o gás antes disso. Eu não coloquei aqui porque isso a gente vê em outros conteúdos. Então é necessário que já tenha uma noção de como funciona um gás, né? No caso, quais são as suas características. A gente vai falar rapidamente, né, só para contextualizar, as características de um gás. A gente diz que os gases sempre se expandem, né, eles procuram ocupar todo o volume do recipiente que contém ele. Então eles têm uma grande expansibilidade. Então se a gente tem um recipiente de 1 litro, o gás vai ocupar 1 litro. Ele tem uma expansibilidade muito alta, então ele vai ocupar, né, todo o recipiente. Os gases são muito menos densos que os sólidos e líquidos. Ou seja, se a gente tem uma igualdade de massa, os gases vão ocupar vão ocupar um volume muito maior. Então, se a gente tem 1 litro de água e 1 litro de gás, como o gás é muito menos denso, né, as partículas, né, os átomos que estão constituindo esse gás, eles estão menos densos, ou seja, eles ocupam um espaço muito maior. Quando a gente diz que a gente tem densidade, é quando a gente tem uma certa massa num volume muito menor. Então, nesse caso, os gases eles são muito menos densos, logo, né, como a gente viu pelo princípio da expansibilidade dos gases, né, a característica anterior, eles vão expandir sempre, né, eles vão sempre ocupar o maior volume possível. Então, se, por exemplo, nessa sala aqui eu liberar um gás, né, não nesse sentido, mas se eu liberar um gás aqui, abrir um recipiente de gás oxigênio, por exemplo, ele vai sempre ter a tendência de ocupar todo o volume, né, desse quarto. Assim como no recipiente que ele estava contido antes de eu liberar, ele também vai ocupar todo o espaço daquele recipiente. Então, né, só reiterando, a densidade é menor, o volume sempre vai ser maior, né, referente ao estado líquido, em comparação com o estado líquido e o sólido. Os gases sempre se misturam entre si, grande difusibilidade. Isso é autoexplicativo, a gente sempre vai ver gases se misturando, então eles se misturam muito bem, né? Por eles terem uma expansibilidade muito grande, né? Uma densidade muito baixa, nesse caso, eles vão se misturar muito facilmente. Então é basicamente isso. E o volume, né, dos gases varia muito com a pressão. Então a gente vai ver, né, que o volume do gás ele vai variar muito dependendo da pressão. A gente vai dar uma definição para pressão quando a gente falar das variáveis, né, do gás, que no caso a gente vai falar agora. As variáveis de estado, né, são grandezas que caracterizam uma massa de gás. Então, são as grandezas que vão caracterizar essas características. Nossa, que redundância. Mas são grandezas que vão explicar e quantificar, né, essas características que eu mencionei anteriormente. Então, a gente vai ter três, né, três variáveis. A primeira é a pressão. É, a pressão do gás a gente chama de P, é o resultado da colisão, né, das partículas do gás contra a parede do recipiente que contém ele. Então, se a gente tem, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, a gente sabe que tem muito gás ali dentro. Então, a gente vê que antes da gente abrir a garrafa, o recipiente está bem duro, porque a gente tem uma colisão desse gás com a parede do recipiente, né? A parede da garrafa. Então, por isso que ela fica mais durinha. Então, quando você libera a pressão, né, no caso, quando você libera o gás, a pressão vai diminuir, logo a garrafa vai ficar mole novamente. Então, seria basicamente isso. A gente tem as medidas, né, de pressão, a gente usa, em geral, a atmosfera, né, que é a ATM. A gente vai ter o milímetro de mercúrio, e em centímetros de mercúrio também, ou Torricelli. Então, no caso, a gente sabe que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Isso, no caso, é uma conversão simples que a gente faz, mas para estudo, né, o que a gente utiliza para estudo é atm e milímetro de mercúrio, né? Mercúrio, que são 760 milímetros de mercúrio vão ser equivalentes a 1 atm.
A gente também vai ter o volume do gás, a gente representa por V, né? A gente vai ver aqui. O volume é o volume do recipiente que está contendo ele. Então, o volume mesmo, né? Então, as unidades de medida a gente vai usar o litro, o ml, o centímetro cúbico, o ml cúbico, tudo que a gente puder utilizar, a gente vai ver, né, nos exemplos aqui. E a gente vai ter a temperatura. Então, a temperatura é a definição de temperatura mesmo, né? Está relacionada com a energia cinética, né? A energia cinética média, né, das partículas do gás, né? O grau de agitação das partículas. Então, a gente vai falar agora, finalmente, né, das transformações. O que são as transformações? Elas são classificadas pela variação, quando a gente tem pelo menos dessas três características que eu passei, dessas três variáveis, uma delas vai mudar. Né? Pelo menos duas vão mudar. Então, é melhor explicando. Então, vejamos aqui. Toda transformação afeta pelo menos duas variáveis de estado, podendo uma delas permanecer constante. Então, a gente vai ver, né? A gente viu volume, pressão e temperatura. Quando a gente fala de uma transformação isotérmica, a gente vai ver que vão ter duas variáveis. O que vai variar vai ser volume e pressão. Iso significa igual, é o prefixo de igualdade. E térmico seria de temperatura. Então, a temperatura se mantém igual, ela é constante. Então, isotérmica, veja que duas variáveis a gente vai ter, que seria volume e pressão, e a temperatura vai ser constante. Iso igual, bárica, a gente associa com pressão. Então, a gente vai ter o volume variando, a temperatura variando, só que a pressão vai ser constante. Isovolumétrica, então, a gente novamente igualdade de volume, a gente também pode chamar de isocórica ou isométrica, a gente vai ter o volume constante, mas daí a gente vai ter a pressão e a temperatura variando. Veja aqui que eu falei que aqui está escrito que pelo menos duas das variáveis de estado, né, volume, pressão e temperatura, vão estar mudando. Mas não significa que não pode haver três variáveis, né? E então, quando existe a variação das três transformações, das três características, né, das três variáveis, a gente chama de politrópica. A gente vai ver, no caso, cada uma dessas três aqui, a gente consegue fazer uma representação matemática. Então, primeiramente vai falar da isotérmica. Quando a gente fala de isotérmica, a gente chama de primeira lei de Boyle-Mariotti. Então, a temperatura vai ser constante. Então, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional a essa pressão. Então, nesse caso, a gente não vai tratar com a temperatura, a gente só vai tratar com pressão e volume. Porque se a temperatura é igual, a gente não vai usar ela, é uma constante. Então, para um caso inicial e para um caso final, quando a gente está falando de transformação, a gente tem uma situação inicial e uma situação final. Então, a gente vai tratar de uma pressão inicial e um volume inicial, um produto entre a pressão inicial e o volume inicial, né, P1 e V1, vai ser uma igualdade matemática, né, a gente vai ter uma proporcionalidade para pressão final, volume final. Então, a gente vai ter um produto, né, entre pressão e volume, P2 vezes V2. Então, a gente vai utilizar um exemplo. A gente vai ter uma determinada pressão inicial de 1 atm, a gente vai ter um volume inicial de 100 centímetros cúbicos, uma pressão final de 4 litros e a gente vai ter um volume final que a gente quer descobrir. Então, a gente utiliza, né, nessa representação matemática 1 atm vezes 100 centímetros cúbicos, aqui vai dar 100, e a gente vai ter, no caso, 2 atm vezes o que a gente quer descobrir, né, a variável. Então, nesse caso, a gente vai passar, né, esse 2 para cá, a gente vai ter 1 vezes 100, vai ser 100, 2, como ele vai passar para cá dividindo, 100 dividido por 2, 50 centímetros cúbicos. Veja que a gente quer saber o volume, então a gente vai falar sobre centímetro cúbico. Então, é basicamente uma regra de 3 simples que a gente consegue fazer, é uma equação simples para fazer, né, a primeira lei, quando a gente está falando de variação de transformação isotérmica. A segunda, que a gente vai falar, é a isobárica, ou seja, a pressão vai ser constante. Então, a pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional
a sua temperatura absoluta. Então, a gente vai ter uma pressão constante, não vamos utilizar a pressão nesse caso, a gente só vai utilizar o volume e a temperatura. Então, a gente vai ter uma razão entre volume e temperatura. Então, a gente vai ter volume 1, né, o volume inicial sobre a temperatura inicial, e a gente vai ter o volume final sobre a temperatura final. Então, a gente vai ter V1 sobre T1, V2 sobre T2. Vamos utilizar um exemplo em que a gente tem, a gente vai ter um volume inicial de 2 litros, uma temperatura inicial de 273 Kelvin, e a gente vai ter um volume final de 4 litros e a gente quer saber a temperatura final. Então aqui a gente vai fazer, né, a gente aplica, né, aqui na representação matemática, a gente vai ter o volume inicial de 2 litros sobre a temperatura inicial de 273 K de Kelvin, e a gente vai ter 4 litros sobre o que a gente quer descobrir. Fazendo, né, essa regra matemática, a gente vai descobrir que a temperatura final vai ser de 546 Kelvin. Isso faz todo sentido, porque veja que aqui a gente tem 2 litros, né? A gente tem 2 litros e a gente vai ter 273 Kelvin. Se a gente dobrar esse litro aqui, é proporcional, né? A gente viu ali que é uma proporção. Então, vai dobrar, né? Então, embaixo também vai dobrar. Então, se aqui dobrou, aqui vai ser... Se aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 273, se a gente vai ter 4, a gente dobrou também aqui embaixo, que vai ter, né, esse resultado. Uma coisa importante, a gente vai ver aqui, né, que eu acabei esquecendo de falar, mas a temperatura vai ser em Kelvin, a gente vai ver aqui. Na terceira lei, a gente chama de lei de Charles e Gay-Lussac isovolumétrica, ou seja, a constante vai ser o volume. Então, a gente só vai usar as variáveis de pressão e temperatura. Então, nesse caso, o volume constante, a pressão exercida por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então, nesse caso, a gente vai ter representação matemática em que a pressão inicial, a gente vai ter a pressão inicial sobre a temperatura inicial e a pressão final sobre a temperatura final, P1 sobre T1 e P2 sobre T2. Então, utilizando um exemplo, a gente vai ter uma pressão de 1 atmosfera e uma temperatura de 25 graus Celsius. Mas veja, a gente não pode utilizar 25 graus Celsius. A gente tem que adicionar 273, porque 273 é Kelvin. E 0 Kelvin vai ser... então, no caso, a gente vê que 0 graus Celsius vai ser equivalente a 273 Kelvin. Então, a gente só faz a adição de 273 aqui, que vai virar 298 Kelvin. A gente sempre vai utilizar Kelvin na nossa, nos cálculos, né, de transformação gasosa. A gente não utiliza Celsius, a gente sempre vai utilizar Kelvin. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente vai ter a pressão final de 0,33 atmosferas e, no caso, a gente quer descobrir, né, a temperatura final. Fazendo novamente, né, o cálculo matemático, a gente vê que a temperatura final vai ser 99,3 Kelvin. Então, é uma regra matemática muito simples. E a politropia, né, a politrópica, a gente a gente vê que todas variáveis, todas as características vão variar. Então, a gente, nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa fórmula geral, porque o que a gente vê aqui é que, por exemplo, se a gente utilizar essa fórmula aqui, por exemplo, para a lei de Boyle-Mariotte, isotermia. Se a gente utilizar essa fórmula aqui para isotermia, o que vai acontecer? Se a gente vai ter uma temperatura que é constante, o que vai acontecer? Essa temperatura aqui vai ser igual a essa, porque ela é constante, ela não vai mudar. Ou seja, essas duas vão se anular. E quando a gente tem P1, V1 igual a P2, V2, é a mesma coisa, porque você anulou aqui embaixo. Então, a dica é, se for para decorar uma fórmula, decora essa daqui, porque você consegue aplicar para todos os casos, né? Porque você só vai excluir a constante. Então, se você tem a constante, você elimina ela dali e a gente vai ter acesso às 3 fórmulas de transformação gasosa.